Olá, boa noite, queridos e queridas. Estou aqui mais uma noite com vocês. Vocês me perdoem, ontem não deu para mim fazer a transmissão, tá bom? Mas hoje estou aqui de volta. Vim comunicar a vocês que houve um problema na rede. Então não deu para mim fazer a transmissão, tá bom? Vamos então dar início ao nosso estudo. Gostaria muito que você que está chegando novo aí e se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever. Depois você vai no sininho, aperta também e na palavrinha todas. Pronto, já estará escrito e escrita, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai na mãozinha. Tem uma mãozinha aí que você aperta nela, você está dando um clique nela aí, você está dando um like. Você dando um likezinho nela, você está mostrando para o nosso canal que você está presente, que veio para assistir o que eu transmito aqui, né? O que eu falo e o que você vê, né? Você veio para assistir aqui a nossa aula, nosso estudo, né? Da palavra de Deus, do livro de Esther, que é o livro que nós estamos. Então, dá um like aí nessa mãozinha, tá bom? No final de tudo, quando terminar aqui, de eu terminar de falar e deixar a frase para reflexão, você então vai compartilhar com uma pessoa, tá? Uma, duas, três, quantas você sentir no coração. Mas não deixe de compartilhar, tá certo? Então, que todos sejam muito bem-vindos. Quero iniciar agradecendo a Deus por esse dia, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse dia, por o Senhor ter me trazido aqui, me conduzido para me dar continuidade ao nosso estudo do livro da Tua Palavra que é a Bíblia, Senhor, do livro de Esther que nós já estamos. Nos dê esclarecimento, entendimento na Sua Palavra e conhecimento, para que nós possamos futuramente vir transmitir, né, transbordar para outras pessoas, falar com outras pessoas sobre o que nós aprendemos aqui. Então, Senhor, muito, muito obrigado. Ó Senhor, abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos amigos, abençoe todos nessa nação. Que a sua luz resplandeça sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por mais esse dia e por essa noite que está começando para a gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo, tá bom? Eu estou aqui com o meu livro, com a minha Bíblia, né, o meu livro aberto, que é a minha Bíblia, aberto no livro de Esther, tá vendo aqui? Esther. É o primeiro livro de Esther. Então, nós vamos ler, tá bom? É continuidade praticamente do livro de Esdras e de Neemias, tá bom? E o livro diz assim: o banquete de Azuero. E sucedeu nos dias de Azuero, o Azuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Azuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então foi feita uma festa ali, uma comemoração. Então havia tapeçarias, né, panos brancos, muitas coisas bonitas que ele mandou arrumar, né? E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Azuero. Vaste, a rainha, recusa assistir ao banquete. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre
do vinho, mandou Neumann Bezeta, Arbona, Bigtar, Abactar, Zetar e Carcas, os 7 camereiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Edmatar, Tarsis, Meres, Marcena, Memuçã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaste por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos camareiros. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vaste, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão os seus maridos quando ouvirem dizer. Mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saía da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasta não entre mais na presença do rei. Então o rei ficou muito chateado com a rainha Vaste, né, que era uma mulher lindíssima, e por ela não querer se apresentar diante dele lá, quando ele mandou os cavaleiros lá, os rapazes, né, irem buscar, né. Então o Assuero, mesmo assim, aí houve então, ouvindo-se o mandato que o rei decreta em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E repareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memuçã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo. Então, o que ele fez? Como ele mandou chamar a rainha Vaste não quis se apresentar diante dele, ele ficou muito enfurecido e então quis, ele tirou ela do trono, né? Então, aconteceu que, conhecido também, esse rei Assuero, ele era conhecido como o rei Xerxes. Deixa eu explicar direito. Bom, o livro de Esther é um dos livros antigos e ele narra a história de Esther, e nesse livro, Esther, né, ela mesma vem justificando a observância da festa de Purim, que festa de Purim era uma festa que era feita anualmente, todo ano tinha festa. Era a festa anual da judaica, né? A festa judaica.
E essa festa era feita por causa, eles faziam por causa do jejum e as lamentações, né? Então eles celebravam, era celebrado sempre no mês de março, né? Eles celebravam essa festa todo ano. Essa festa era a ordem mosaica, né? Era uma ordem lá do livro de Moisés. Então, a história conta que os livros históricos do Antigo Testamento, da Bíblia, veio depois do livro de Neemias e antes do livro dos Macabeus, né? Que era um povo que existia lá. Antes do livro dos Macabeus na Bíblia Católica, isso conta na Bíblia Católica. Mas também antes do livro de Jó. Então, isso aí é uma história aí que só os historiadores, né, sabem contar direito. Então, conta que Esté era uma jovem judia muito linda, muito bonita, e vivia entre os deportados, né? Todos aqueles que foram deportados lá da Judéia, né? Ela era uma das judias que vivia lá deportada. Então ela acabou se casando com um imperador Azuero, que era o Xerxes, né? E ela então passou a se tornar a imperatriz da Pérsia. Ela tinha um primo com o nome de Mordecai, né? Esse Mordecai, ele descobriu que havia um complô contra a vida do rei, né? O Grão-Vizir Ramã, então ele procurou liquidar os judeus, mas ele queria esse Grão-Vizir Ramã foi o tal do homem que resolveu, tramou um complô contra o rei, que ele queria acabar com a vida do rei. Então, a rainha Esté, ela interviu, ela não deixou que isso acontecesse. Então, por isso ela acabou se casando com o rei da Pérsia, né? Que é esse, o Azureu. Deixa eu lembrar aqui. Com o rei Azuero. Acabou se casando com o rei Azuero, que se tornou imperatriz também, né? Ela se tornou uma imperatriz. Então, o que aconteceu com ela? Ela arriscou a vida dela, né? Ela arriscou a vida dela em prol da vida do rei da Pérsia, né? Assim como fez o príncipe Ramã, né? Que ele foi enforcado, e os judeus também que foram autorizados lá a fazer um contra-pogrom. Contra-pogrom é chamado de festa do Purim, é chamada festa do Purim, é a festa que celebram todo ano, como eu já falei cá atrás, né? Então, esse livro de Esther, ele complementa os relatos de Esdras e de Neemias, conforme eu falei. Ele vem contando o que aconteceu com os exilados, né? O povo de Deus lá na Pérsia, todos aqueles que estiveram na Pérsia, né? Então, naquela época, era muito necessário criar condições de sobrevivência, né? Até para que houvesse transformações mais profundas na vida das pessoas, porque todos lutavam muito pela sobrevivência, todos lutavam muito por justiça, todos lutavam muito porque as coisas eram muito difíceis, eles viviam muito oprimidos, né? Então, havia muita recusa, né, das coisas, então eles queriam recuperar todo esse tempo perdido, né? E a única esperança para que eles tivessem uma vida melhor seria que houvesse uma liberdade, que o rei desse liberdade, né?
Então, esse Ramã, ele era funcionário lá da corte, né? Ele era o homem de confiança do Azueiro, do rei Azueiro. Então, esse Ramã, ele recusou-se, né, a prestar honras lá pro rei lá, o rei, ele recusou a prestar contas para o rei. Então Ramã, ele ficou com ódio lá do Mordecai, né, desse rei lá, o Mordecai, e de todo o povo. Aí ele resolveu querer matar todo o povo, porque houve uma história lá que não era verídica, né? Eles inventaram uma história. Então, a palavra que eu quero deixar hoje é de falsidade. A frase é: não se deixe levar por alguém que não merece confiança, tá bom? Então, a frase é: não se deixe levar por alguém que não merece confiança, porque existem muitas pessoas falsas, muitas pessoas que vêm para te dar conselhos e te dão conselhos errados. E aí você acaba caindo ali naquele erro, e como aconteceu com o rei Azueiro, quer dizer, como aconteceu com o rei Azueiro. Então, esse rei Azueiro, ele era conhecido também por Xerxes, né? Aquele rei Xerxes, Artaxerxes, que reinava sobre toda a Pérsia, né? E ele herdou do seu pai Dário e de seu avô, o Ciro, esse amplo império que ele constituiu de 127 províncias. Então ele ganhou 127 províncias deixadas pelo seu pai e seu avô, né? Então era uma quantidade de terra muito grande, né? Onde ele controlava toda a Pérsia, o pessoal da Média ali, né? Do Medo e da Pérsia, né? E era tão grande que, para se ter uma ideia, iniciava na Índia, no continente asiático, e se estendia até a Etiópia, no continente africano. Como eu estou lendo aqui, tá? Toda essa dimensão revela a supremacia, o domínio e a hegemonia absoluta do reino, onde muitos judeus se encontravam. Por isso, eles precisavam de um poder extraordinário superior, se quisessem ser livres. Então, eles procuravam, eles queriam ser livres, como eu falei, né? Que naquela época era necessário criar condições de sobrevivência para que eles pudessem ter liberdade. Eles queriam ser livres, porque eles todos eram cativos ali, eram presos, né? Então, amanhã eu volto com vocês contando mais sobre essa história. Vou procurar me aprofundar mais um pouco para poder dar uma explicação melhor. Achei que não fui muito convincente hoje com vocês, mas assim, a palavra é falsidade e a frase é: não se deixe levar por pessoas que não merecem confiança, tá bom? Não se deixe levar por pessoas que não merecem a sua confiança. Às vezes a gente se deixa levar por pessoas e acaba cometendo coisas que não era bom cometer, tá certo? Aí eu vou vir contando para vocês sobre a rainha Vasti, né? Por que ela se recusou a ir lá estar com o rei, né? Quando ele mandou chamar para a hora de festejar lá, né? Era a festa do Purim, né? A festa onde eles festejavam o jejum e as lamentações. Então e eles celebravam sempre no mês de março essa festa. E aí a rainha se recusou a ir. E foi por isso que causou muitos atritos, muitas coisas, porque os outros que estavam lá foram e falaram então com o rei, né? Disseram para o rei que se ele permitisse que ela fosse só a hora que ela quisesse, né? Não cumprisse uma ordem dele, todas as outras iam fazer com seus maridos. Então era preciso se cumprir uma ordem. E aí ela não cumpriu a ordem, então ela foi deportada, né? Tiraram ela do cargo de
de rainha, e foi quando esse Mordecai, o primo de Esther, descobriu que estavam planejando um complô contra o rei, né? Estavam criando, era um povo ali que eram falsos com o rei, estavam criando falsidade com ele para querer acabar com a vida do rei. E aí esse Mordecai então contou para o rei, contou para Esther, que Esther então tomou a frente, não deixando que acontecesse o pior com o rei. E foi quando então o rei, vendo aquela belezura de mulher, né, se apaixonou por Esther e casou-se com ela. Então Esther se tornou a imperatriz, se tornou a imperatriz da Pérsia. Você entende? Então, amanhã eu volto com vocês contando mais sobre essa história. Então, a palavra é falsidade e a frase é: não se deixe levar por pessoas que não merecem a sua confiança, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!